Bom, hoje eu vou falar para você um pouco dos níveis, né? Da subida de níveis e da qualificação que você precisa atingir, de como você precisa trabalhar para atingir essa qualificação, quais são os pontos, quais são as travas e tudo mais, para você poder entender como começar a crescer a sua organização para poder atingir os níveis de liderança e destravar os bônus dos quais nós já mostramos, já falamos, né, para você poder engordar o seu cheque. Tá? Então aqui nós temos uma tabela de requisitos para qualificação de níveis. Tá? Então você vai observar aqui que os primeiros níveis nós temos uma exigência de um consumo pessoal, o PV, né, o PV4, ou seja, são aqueles pontos de volume pessoal, a sua ativação, e o quanto você precisa ter, né, de ativação nas 4 semanas, a semana atual e mais 3 para trás. O quanto você precisa ter no volume da família, ou seja, no DV4, que são todos os pontos gerados por todas as suas linhas de patrocínio, tá? Em qualquer profundidade, durante a semana atual e mais 3 para trás. E quanto que é o CAP, né? É aquela limitação, aquela trava que tem que coloca um limite máximo por linha de patrocínio, tá? Então, se você estiver ativo ou ativa com 40 pontos, tá? Que é o mínimo, você é um empreendedor, tá? Ou uma empreendedora. Então a única coisa que você precisa fazer para se qualificar como empreendedor é estar ativo com 40 pontos. No nosso caso, no Brasil, é a compra de 2 produtos, pelo menos, tá? Aí você vai ser empreendedor e vai ter direito a os bônus decorrentes desse nível. Se você se ativar com 100 pontos, tiver 500 pontos no total da sua rede, o DV4, e desses 500 pontos, respeitando um máximo por linha de patrocínio de 300, você é um executivo e empreendedor, um executivo entrepreneur. Tá? O que quer dizer esse máximo por linha? Quer dizer o seguinte, que se você precisa de 500 pontos, mas você só pode ter 300 por linha, significa que você precisa de 2 patrocinados diretos. Ou seja, você está aqui, aí você tem um patrocinado aqui, e ele lhe gerou 600 pontos. Só que com esses 600 pontos você não qualifica como executivo empreendedor, porque o máximo permitido nessa linha, tá? O máximo permitido nessa linha são 300. Então, o volume qualificável, né, é de 300 pontos. Então, você gerou 600, mais do que o que precisa no DV, mas o limite é 300. O que isso faz? Isso faz com que você precise, obrigatoriamente, ter um segundo patrocinado. E aí, esse patrocinado precisa de pelo menos 200 pontos para poder fechar os 500. Então, 300 do limite aqui, 600, mas como o teto é 300, mais 200, você vai ter então os 500 que você precisa para se tornar executivo e empreendedor, tá? Então, o máximo por linha, ele quer dizer isso. E se você quiser se tornar um sênior empreendedor, você tem que ter 100 pontos de ativação pessoal, 1.000 pontos no DV4 e 600 é o seu máximo por linha. Quase sempre é 60%. Tá? Então você aqui tem que ter 2 linhas de patrocínio para poder também se tornar um sênior empreendedor. Beleza? Aí passando para um nível já intermediário entre o iniciante e os primeiros níveis de liderança, você pode ser aqui um team builder. O team builder vai precisar de 150 pontos de volume pessoal, ou seja, sua ativação ou vendas para clientes preferenciais. Você vai ter que acumular 2.000 pontos no DV4, que é o volume total da sua rede.
você vai poder usar 1.200 no máximo por linha, então significa que você tem que ter no mínimo 2 linhas, tá? De patrocínio. E dessas 2 linhas, uma linha tem que ser linha 1K. O que é linha 1K? Eu já expliquei para você. É uma linha de patrocínio que gerou naquela semana mais de 1.000 pontos. 1.000 pontos ou mais. 1K é do inglês, eles usam muito, ao invés de escrever 1000, eles usam 1K para 1.000, tá? 1M para 1 milhão, 1MM para sei lá, 100 milhões e assim vai, tá? Então eles têm uma abreviação para você poder facilitar a escrita com menos caracteres. Então, o Team Builder é isso. Para o Senior Team Builder, você precisa o mesmo valor de ativação, 150 pontos, porém precisa 4.000 pontos no DV4, sendo 2.400 por linha. Então é a mesma coisa, 60% você precisa de 2 linhas, tá? No mínimo. E aqui você tem que ter 2 linhas 1K. Então se você só tem 2 linhas, as duas têm que fazer pelo menos 2.000 cada uma. Tá? Se você tiver 3 linhas de patrocínio aqui, uma pode fazer 1.800, a outra 1.800 e a outra 400. Aí vai fechar os 4.000 pontos. 1.800, 1.800, 3.600 e a terceira linha faz 400. Então, tu tem 2 linhas com mais de 1.000 pontos, 1.800 cada uma, e uma terceira linha com 400. Tudo bem, não tem problema. Tá? E o líder X, ele já entra no nível mais alto aqui de ativação, que é o topo da ativação, que é 200 pontos. Lembrando que a ativação você pode fazer comprando produtos na sua própria conta ou vendendo para clientes preferenciais, tá? Você precisa de 7.000 no volume total, no DV4 das 4 semanas, tá? E você tem um limite de 4.200 por linha. Só que agora você precisa de 3 linhas 1K, o que significa que você tem que ter, no mínimo, 3 patrocinados diretos para se tornar um líder X. Se você tiver aqui 2 patrocinados, cada um com 3.500 pontos, você bate os 7.000. Mas você não se qualifica porque vai faltar uma linha 1K. Tá? Então é muito mais negócio tu fazer 3.500 por linha, né? Ou melhor, 2.500 por linha, 2.600, 2.400, né? Um pouquinho ali por linha, que é mais de 1.000, e as 3 linhas, se forem equilibradas, gerarem mais de 1.000 pontos e somarem 7.000 para te poder bater o líder X, tá? Não adianta ter só 2 patrocinados aqui, patrocinados diretos, já tem que ter 3 patrocinados diretos. E agora vamos passar para os níveis, já que começam, então, os níveis de liderança, né, mais altos. Então a gente tem aqui o Premier Leader. Ele precisa, então, de agora em diante sempre vai ser 200 pontos a ativação, tá? Ele precisa de 15.000 pontos no DV4, volume das 4 semanas. Um volume máximo por linha de 9.000, 9K, né? 9.000 pontos por linha, é o máximo que dá para contribuir. E precisa de 3 linhas 1K e 1 líder X. Tá? Então, além de eu ter as 3 linhas 1K, eu tenho que ter um líder X abaixo de mim. Senão eu não qualifico. Tá? O Elite Leader. O Elite Leader, 200 pontos de ativação, 30.000 pontos no volume geral, no DV4, o máximo de 18.000 pontos por linha, e eu preciso 2 linhas 1K e 2 líder X. Então, diminuiu as linhas 1K, mas aumentou um líder X. Eu tenho que ter alguém qualificado como líder X abaixo de mim. 2 pessoas. Tá? E o diamante, tão sonhado diamante por muitos, 60.000 pontos, 30.000 é o máximo por linha, 50%, e eu preciso ter 4 líder X abaixo de mim. Tá? 4 líder X para eu poder qualificar como diamante. Para ser Blue Diamond, né, o diamante azul, eu tenho que faturar aqui, produzir 100.000 pontos
no volume DV4, com uma contribuição máxima de 50 mil por linha, ou seja, com 2 linhas de 50 mil eu já consigo bater o 100k, só que eu preciso ter 4 Premier Leader, e eles têm que estar em linhas diferentes. Tá? Então eu tenho que ter pelo menos 4 linhas gerando no mínimo 25 mil pontos cada uma, e em cada uma dessas linhas, em qualquer profundidade, eu tenho que ter um Premier Leader para eu poder ser Blue Diamond. E aí os últimos níveis de liderança, que são os mais top e que são obviamente mais complexos aí. A gente tem o Double Blue Diamond, que é o duplo diamante azul, tem que gerar 200 mil pontos, tá? No volume DV4, um máximo de 50%, 100 mil pontos por linha, e eu preciso ter 4 Elite Leader abaixo de mim. Tá? Lembrando que o Elite Leader, tá? Ele está aqui, ó, 3 níveis abaixo do duplo diamante azul. Tá? O Black Diamond, ou diamante negro, 400 mil pontos no total, no DV4, sendo 50%, né? Que é 200 mil pontos por linha, é o máximo por linha, e eu tenho que ter 4 diamantes abaixo de mim. Tá? O Double Black Diamond, que é o duplo diamante negro, precisa produzir 800 mil pontos no DV4, com um máximo de contribuição por linha de 400 mil pontos, e tem que ter 4 Double Blue Diamond abaixo em linhas diferentes. Tá? O Ambassador ou embaixador precisa ter 1,5 milhão de pontos, tá, no DV4, sendo 1/3 disso, 500 mil pontos por linha, é o máximo, tá? E precisa ter 4 Double Blue Diamonds abaixo dele. Tá? O Global Ambassador, 2,5 milhões de pontos, no máximo de 800 mil pontos por linha, e tem que ter 5 Double Blue Diamond abaixo dele. 5. E o Ambassador X, ou Embaixador X, precisa fazer 4 milhões de pontos, precisa ter, tem um limite de 1/4 disso, 1 milhão de pontos por linha, e precisa de 5 Black Diamonds abaixo dele, em linhas diferentes, para poder se tornar Ambassador X. Tá? Então é muito provável que você vá começar aqui ficando mais enturmado ou enturmada com essa primeira página aqui, tá? Onde a gente tem os primeiros níveis aqui e os níveis aqui do que são um meio termo entre os níveis iniciantes e o início da liderança, né? Um Elite Leader, né? Um diamante. E aí você provavelmente vai ficar um tempinho aqui nessa faixa, e aí depois, muito provavelmente, se passar para essa terceira aqui, já vai começar a se destacar e ganhar bastante dinheiro. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado. Para voltar o vídeo, se não entendeu alguma coisa e olhar de novo, recomendo olhar com bastante atenção, tá? Essa é uma aula fácil, mas que com o tempo tu tem que sempre ficar com essa tabela para poder conferir qual é o teu próximo nível, tá? O nível que tu tá e o teu próximo nível, e o que tu precisa fazer para ir ao próximo nível. Se tu estiver ligado ou estiver ligada nisso a cada semana, você sempre tem a chance de subir um nível mais, de fazer as movimentações aí, corretas na sua rede, e de saber exatamente o que está faltando, o que precisa ser feito para você pular para o próximo nível e aumentar o seu cheque. Beleza? Então, sobre a tabela de qualificação de níveis era isso. Um baita abraço e até a próxima aula.